Muito bem, então a importância da língua alemã e como aprendê-la mais fácil, né? Muito interessante para os jovens, principalmente para quem está aprendendo, não? Schönen guten Tag. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. É uma grande honra estar aqui em Três Itilhas. Estou muito contente e vou falar um pouquinho, vou me apresentar primeiro, para depois de começar o tema. Meu nome é Eduard Hosp, meu avô veio da Áustria, do Tirol, e eu comecei a aprender o idioma alemão já desde pequeno na família, e depois eu estudei mais e fui me aperfeiçoando, tive a oportunidade de estar na Áustria, fazer um curso lá, e voltei e comecei a trabalhar com o idioma alemão. Desde 1991 eu trabalho como tradutor, já traduzi vários livros, DVDs, vários textos, e há 16 anos eu trabalho como professor de alemão. Então, a língua alemã tem um valor assim, muito grande na minha vida, e eu vejo também a importância enorme na vida de muitos alunos que passaram durante esses anos aprendendo comigo, e então vamos falar um pouquinho sobre isto. Deutsch lernen, Deutsch sprechen, wie super! Aprender alemão, falar alemão, isso é realmente demais. Por que a língua alemã é importante? Primeiro, quem sabe a língua alemã pode ter acesso e oportunidade de trabalho em grandes empresas e multinacionais. Eu tenho muitos alunos que tiveram essa oportunidade, e saber o idioma alemão é realmente um grande diferencial. Eu tenho alunos que já sabiam muito bem o inglês, o espanhol, e mesmo assim, às vezes não conseguiam entrar em uma multinacional ou uma grande empresa com sede na Alemanha. E a exigência, na maioria das vezes, era ter pelo menos um conhecimento básico intermediário do idioma alemão. Então é realmente muito importante para quem almeja um pouco mais, para quem procura crescer mais profissionalmente. Conquistar um grande diferencial no currículo, porque ter o conhecimento da língua inglesa se tornou meio que básico. Já ter no currículo o conhecimento da língua alemã é um grande diferencial. Isso faz com que as portas se abram para muitas empresas, para novas oportunidades, e é um diferencial realmente incrível. Já falei o número 3, abrir novas portas na carreira. Com o idioma alemão também, a possibilidade de fazer intercâmbio, viajar pela Europa e conhecer mais a fundo a cultura alemã. Eu tenho vários alunos que são engenheiros, trabalham na área de produtos médicos e tiveram a oportunidade de fazer ou um estágio ou ir trabalhar em empresas alemãs, e realmente quando chegaram lá precisavam muito utilizar o idioma alemão. Então eu tenho muitos alunos assim que às vezes quando estavam aqui não davam essa importância. Falam, puxa, eu sei o inglês, já é o suficiente para mim, eu vou me virar lá com o inglês. Mas chegando lá, realmente saber o inglês é importante, mas saber o alemão é um grande diferencial, porque você pode evoluir mais na carreira e aumentar as possibilidades. Assim também em empresas suíças que trabalham com filiais em todo o mundo, e
E a Alemanha, além de tudo, é o terceiro maior exportador do mundo. São muitas grandes empresas e realmente é uma oportunidade incrível. Se você tem o alemão, você já tem um diferencial, assim, enormemente, se destaca muito mais. A língua alemã é difícil de aprender? Quem acha aqui que a língua alemã é difícil de aprender? E quem acha que a língua alemã é fácil de aprender? Que sabem falar em alemão, né? Cheio de criancinha que sabem falar em alemão. Mas, na verdade, eu pelo menos acho que a língua alemã não é difícil de se aprender. Mas o que é difícil, às vezes, é a forma com que se procura ensinar a língua alemã. Hoje, se procura ensinar a língua alemã de uma forma assim muito metódica, com muita gramática, impondo dificuldades aos estudantes. Então, os estudantes acabam ficando desanimados. Eu comecei a dar aulas em 2003, 2004, e eu também dava aula no sistema tradicional, ensinando gramática, através de livros, teorias, tabelas, e eu via realmente como os alunos tinham dificuldade em aprender o idioma alemão. E eu comecei a acreditar que o idioma alemão realmente era difícil. Eu aprendi também estudando gramática, e levei em torno de 8 anos para aprender. E eu também não sabia dar aula de uma forma diferente. Comecei a ensinar da mesma forma que eu aprendi, ensinando só gramática, tabelas, declinações, mas será que não existe uma outra forma de se aprender alemão? Como você aprendeu português? Como você aprendeu o castelhano? Ou, para muitos descendentes de alemão, como você aprendeu o alemão em casa? Ou seja, foi falando, foi na prática, não foi sentando na frente de livros e o pai dizia: hoje, filho, você vai ter que estudar o acusativo, hoje você vai ter que estudar dativo. Não foi assim que o pai ensinou, nem a língua portuguesa, nem a espanhola, nem a alemã. Por exemplo, o filho vinha e falava para o pai: Papa, ich spreche heute mit der Lehrer. E o pai corrigia, falando: não é mit der Lehrer, é mit dem Lehrer. Ah, so, ich spreche heute mit dem Lehrer. O pai já ensinou que ensinou o dativo sem falar para ele que era gramática. E era dativo. Ou seja, a criança ou o jovem absorveu o idioma, absorveu a gramática, sem ter que estudar a gramática. O que tornou muito mais fácil. E hoje nós colocamos os estudantes nas escolas com o método tradicional e falamos para ele: não, você tem que estudar o dativo, você tem que estudar o acusativo, ou você tem que estudar genitivo, as conjugações. Mas por que não utilizar esse método que nós aprendemos desde a infância? Por que não utilizá-lo para ensinar também adultos, adolescentes ou quem nunca tinha aprendido a falar alemão? E
E eu falei, puxa, eu preciso tentar fazer isso com os meus alunos. E faz 14 anos eu comecei a utilizar esse método com os meus alunos e realmente a motivação deles cresceu demais, porque eles montavam frases corretamente, falavam alemão, aprendiam a gramática sem estudar a gramática. E a pergunta é, mas um aluno que aprende assim, ele é capaz de fazer uma prova do Goethe, ou do A1, A2, B1, B2? Sim, meus alunos fazem essas provas, passam com notas excelentes e a motivação deles é totalmente diferente. Então, para quem trabalha com línguas, com ensino, fica uma dica para se pensar. Nós podemos melhorar o método de ensino e estimular mais pessoas a aprenderem alemão, pois o idioma é muito importante, a cultura alemã é muito importante e se nós ajudarmos desta forma, vai ter muito mais pessoas querendo aprender alemão. Justamente, então nós devemos parar e pensar. Então, para ensinar, por exemplo, os meus alunos, como essa frase que eu dei de exemplo, eu ensino o dativo dessa forma. Nós começamos a montar frases, por exemplo, Ich spreche heute mit dem Lehrer. O aluno já aprende que é mit dem Lehrer. Ele já aprende que é dativo. Daí, quando ele vai falar Ich spreche heute mit dem Bruder, ele vai usar o dativo corretamente. Se ele mudar a pessoa, Ich spreche heute mit dem Vater. Ou Ich spreche heute mit dem Großvater. Não importa a pessoa com que ele fale, ele vai usar o dativo corretamente. E depois, podemos ensinar o feminino. Ich spreche heute mit der Lehrerin. Ich spreche heute mit der Frau. Ou podemos alterar o advérbio. Ich spreche jetzt mit der Frau. Ou ich spreche jeden Tag mit der Frau. E ele usa o dativo corretamente, sem ter que estudar aquela tabela cansativa do dativo, ou junto com acusativo, genitivo e nominativo. Eu tive 2 alunas da Suíça, eu dou aulas também por Skype, tenho vários alunos na Alemanha, na Suíça, na Áustria, e 2 alunas me comentaram um dia, falaram, professor, já estavam assim na lição 10, e daí elas me falaram, professor, está indo muito bem até agora, só que, puxa, e quando chegar as declinações, hein? Não sei não, porque eu nunca me dava bem com as declinações. Daí eu tive que rir e falei, puxa, mas você já está usando. E já estava usando corretamente as declinações, o dativo, o acusativo, a conjugação verbal. Então, quando o nosso pai, a nossa mãe nos ensinava o idioma português, fazia dessa forma. A gente falava alguma coisa errada, corrigia. Falava de novo errado, corrigia de novo. E a gente aprende as estruturas, montar as frases, sem ter que se preocupar com a gramática. A gramática é importante? Sim, é super importante. Mas o aluno não tem a necessidade de aprender, a não ser que ele queira se tornar um professor, que ele queira se tornar um especialista em gramática. Pois quando nós aprendemos a língua portuguesa, o espanhol, o alemão, desde criança, nós não estudamos a gramática. Então,
tudo depende da forma como você estuda. E a forma como foi tentado com que as pessoas aprendessem o idioma alemão, trouxe isso para a cabeça delas que o alemão é difícil. Mas eu posso dizer com toda certeza para vocês, o português é muito mais difícil do que o idioma alemão. Não é? É muito mais difícil. Eu já dei aulas de português para alemães, fiz o contrário e foi daí que eu percebi. Falei, puxa vida, como que eu vou explicar isso no alemão? É totalmente diferente. Por exemplo, o número 2 em português tem feminino, tem 2. Em alemão não tem feminino o número 2. Então, cada idioma tem a sua particularidade, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, só que a gente pode tornar essas dificuldades mais fáceis para os alunos, para os estudantes e fazer com que eles se sintam animados a estudar. Quando eu comecei a lecionar o alemão, eu tinha poucos alunos. Eu ensinava da forma tradicional, com muita gramática, e os alunos desanimavam rapidamente. Depois de alguns meses, paravam com o estudo, pensando, eu não sou capaz de aprender alemão. E era muito pouco o percentual que continuava pela dificuldade gramatical, porque estudar gramática não vai fazer com que você fale, mas a prática faz com que você fale. E não tem nada melhor do que a prática. E depois que eu fiz essa conversão do método, o aluno, mesmo que ele não fale nada de alemão, zero, nem um Guten Tag, na primeira aula ele fala de 100 a 200 frases. E isso ele fica encantado, porque, puxa, eu entrei agora, daqui uma hora eu já falei 100 frases, corretamente, montando a estrutura corretamente. Então isso estimula o aprendizado do alemão, faz com que o aluno queira aprender mais. E depois disso, eu fiquei com os horários lotados. Eu não tenho mais horário para atender. Para quem quer estudar, com essa metodologia que eu desenvolvi, tem que fazer reserva para o próximo semestre, se algum aluno parar. Então, eu vi que realmente era isso que as pessoas estavam procurando. Aprender de forma mais fácil e mais rápida. Esse método também, além dele ser mais simples, fazer com que o aluno se sinta estimulado em aprender, que ele se sinta, que ele é capaz, fala, puxa, eu posso aprender alemão. Alemão não é tão difícil igual as pessoas falam. Então, isso entusiasma o aluno e ele aprende mais, e ele sente que está aprendendo, utiliza a gramática corretamente, faz a montagem das frases corretas, é lógico. Continua tendo alguns desafios, continua tendo algumas dificuldades, mas o normal, não aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças. Depois que eu desenvolvi essa metodologia, os alunos começaram a aprender de 3 a 5 vezes mais rápido e com melhor qualidade. Então, e a prática, ela leva à perfeição. Na aula, já desde a primeira aula, é importante que o aluno fale. E quanto mais ele falar, ele desenvolve as suas habilidades no alemão, porque o objetivo do aluno na aula é justamente falar.
não é aprender a gramática. E falando, ele desenvolve também as outras habilidades, porque o falar é justamente o mais difícil, digamos assim. Pegar um texto e ler, o aluno ele tem um certo tempo para pensar, refletir, o que está escrito aqui? Mas na hora de falar, não, tem que ser automático. E é isso que o aluno quer. Tem muitos brasileiros que vão lá para a Suíça, para a Alemanha, para a Áustria, na esperança de aprenderem lá o alemão. É possível? É possível. Só que a dificuldade é maior, porque não tem as explicações na sua língua materna, no português, por exemplo, e o conteúdo gramatical que é lançado lá é muito grande. Então, 99% das pessoas que entram em contato comigo justamente pela dificuldade de aprender a gramática. E quando elas falam, elas aprendem essa gramática na prática. Hoje, como eu comentei, eu não tenho mais alunos, mais vagas para alunos, por estar totalmente lotado por causa dessa metodologia. E eu acabei desenvolvendo um curso online, para que mais pessoas pudessem ter possibilidade de aprender o alemão. Então, hoje eu tenho alunos em 9 países. Tem muitos alunos na Alemanha, na Suíça, na Áustria, que são os 3 principais, muitos aqui também no Brasil, de Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, da Angola, na África, tinha esquecido o nome, e no Peru também. Então, quando ensinamos o idioma, é importante que a gente ensine já desde o começo como a pessoa fale. Pontos importantes: escolha um método adequado e que priorize a conversação. É justamente o que as pessoas mais procuram, é a conversação, aprender a falar. Então tem que ser um método que faça isso desde a primeira aula e faça com que as pessoas realmente falem alemão. Não estude gramática, a menos que você queira ser um professor de alemão ou especialista na gramática alemã. Não tenha medo de errar. Errar faz parte do aprendizado. Muitos alunos, estudantes, eu vejo, têm muito medo de errar. E isso faz com que crie um bloqueio na hora de falar. Errar é normal. Até hoje eu não encontrei nenhum aluno que não tenha cometido erros. Alguém conhece alguém que não tenha cometido erros no aprendizado do alemão? Não tem jeito. E errar é comum, faz parte do aprendizado. Controle sua ansiedade, dando sempre um passo de cada vez. A maioria das pessoas querem aprender alemão do dia para a noite. E isso não é possível. Tem que ter um passo a passo, um aprendizado gradativo. É lógico que com essa metodologia faz com que o aluno aprenda de 3 a 5 vezes mais rápido, pois não fica preso na gramática ou em bloqueios na hora de falar, pensando, qual declinação que é aquela? Qual regra que eu tenho que usar? Qual tabela? Senão essas tabelas criam mais e mais bloqueios. Se arrisque, ouse, tente. Crie o hábito de estudar regularmente. É importante que tenha um plano de estudo também. Se você não pode estudar todos os dias,
Faça um plano, estude dia sim ou dia não, ou 2 vezes por semana, mas é importante que tenha um plano de estudo, para que tenha um progresso também, né? Gradativamente, cada vez e progredindo mais. Fale em voz alta para desenvolver suas cordas vocais. Em alemão, nós temos sons diferentes do que nós temos na língua portuguesa, como o O com trema, o U com trema e vários outros fonemas. Então é preciso sempre estar falando em voz alta para desenvolver as cordas vocais. Não estude muito de uma só vez. Estudar muito demais também é como comer no almoço, a janta, o almoço do dia seguinte, a janta do dia seguinte. Também não adianta ser tudo de uma vez que o cérebro também não consegue absorver. Espero ter ajudado vocês a ver o aprendizado da língua alemã de uma forma diferente. E qualquer coisa, depois estarei à disposição para dúvidas, para conversar. E será um grande prazer estar falando com vocês. Einen schönen Tag noch und alles Gute!